Fala galera, tá começando mais um Plano B e se você tá assistindo a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui vai aparecer a nossa rede social, então já segue lá e acompanha todo o nosso conteúdo. Também dá o like e se inscreve no canal, a gente tá lançando vídeo toda semana. Bom culto! Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Declare isso aí na sua casa. Quem é que traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Diga que só Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A
o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre, Jesus reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome, é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, declare isso, nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Gente, estamos chegando a uma parte muito importante do nosso culto, que são os dízimos e ofertas. E o texto que eu separei está lá em Atos capítulo 2, dos versículos 44 ao 46, que diz assim:
Os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo que possuíam, vendiam as propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer do pão e partiam o pão com alegria e generosidade. O contexto aqui é o início da igreja, a igreja primitiva, onde o pessoal se reunia e precisava vender as coisas para ajudar os necessitados. Não é essa nossa fala, não é essa nossa vontade que você venda as suas coisas para ajudar os necessitados. Mas tem dois grandes pontos aqui nessa fala de hoje, dos dízimos e ofertas. O primeiro é que a gente tem que lembrar e manter o nosso compromisso com Deus, que é dizimar, contribuir com a obra dele, contribuir com o sustento da nossa igreja. E o segundo ponto é que a gente precisa olhar a nossa comunidade, olhar os nossos irmãos da fé, entender quais são as necessidades dele e, na medida do possível, ajudar. Então, a palavra dos dízimos e ofertas hoje é essa. Primeiro, a gente manter o nosso compromisso e segundo, a gente olhar para a família da fé. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja, muito obrigado pela Tua obra nessa localidade. Continua, Senhor, provendo as nossas casas, as nossas famílias, Senhor, que as nossas ansiedades estejam depositadas em Teus pés, Senhor, para que a gente entenda a Tua soberania na nossa vida. É isso que nós te pedimos, Senhor, continua nos abençoando e dirigindo, em nome de Jesus, amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos
nossa mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de Fala galera, e aí Plano B? A gente tem hoje o segundo dia, o segundo sábado, que a gente tem mudado um pouco o formato. O tempo com live foi muito bom, foi muito especial, mas a gente entende para que a gente tenha uma transmissão melhor, um áudio melhor, uma imagem melhor, e até para a gente matar um pouco mais da saudade, pelo menos com o cenário, a gente vai a partir aí desse mês, começamos sábado passado, a fazer as transmissões aqui pelo YouTube. Então, se programa para todo sábado às 19 horas, está aqui com a gente, mas nós não abandonamos aí de vez as lives do Instagram. Toda quarta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, a gente tem uma live de oração. A gente também tem palavra, tem louvor, tem um tempo de adoração muito massa. Contudo, a gente gasta um tempo bem especial de oração. A gente quer escutar os seus pedidos, quer orar com você, por você. Então, se programa também toda quarta-feira, 8 horas. E a gente tem mais um monte de programações. O Plano B ele continua em missão, ele continua em movimento, tá? Mas tudo isso de uma forma remota, e eu queria te incentivar, acabando aqui essa transmissão, vai lá no nosso Insta, você que está visitando a gente, que ainda não está por dentro das programações, e lá a gente alimenta com conteúdo diariamente, para que você fique ligado e informado, beleza? A gente conta com vocês. E agora, vai abrir aí a tua Bíblia, em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, do verso 13 até o verso 17, a gente vai ler esses poucos versículos e nos próximos minutos a gente vai conversar sobre algo que eu tenho certeza que vai trazer e agregar muito para a sua vida. Versículo 13. Prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem, o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa, ao amanhecer, aparece por um pouco e logo depois se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Pai, fala ao nosso coração,
em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer que ao final desse tempo, ao final dessa pregação, a gente saia mais parecido com Cristo, que a gente venha mortificar o nosso eu, para que a gente caminhe de uma forma mais santa, de uma forma mais madura, aprendendo com o que Tiago ensinou para o pessoal, com aquela galera lá no primeiro século, que com certeza também ecoa para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus, fala com a gente. Amém. Tem um filme que eu gosto muito, inclusive ele tem aí, está para completar 20 anos do seu lançamento do cinema, e é o famoso O Náufrago, que conta a história do dedicado funcionário executivo da FedEx, alô Dani Mello, e o Noland, que é o personagem. Ele tinha muitos planos, era um cara muito atarefado e vivia aí quase que exclusivamente na dedicação e no ativismo do trabalho. Em muitos momentos, ele sacrificava até outras áreas da vida dele por conta do ativismo que ele tinha com o seu trabalho. Certo momento, ele estava em um tempo em família, em um tempo com a sua noiva, e ele precisa abdicar daquele momento para viajar para a Malásia. Quando o avião que estava com ele e os tripulantes, ele cai no Oceano Pacífico. Depois daquela tragédia, o único sobrevivente é ele. E como único sobrevivente do acidente, ele tenta ir, ele consegue chegar em uma ilha, ele fica isolado naquela ilha, e ele tenta ir buscar socorro, fazer contato com alguém que passasse, um avião, um navio, mas ele não consegue ter êxito em nenhuma das tentativas. E ele acaba que aos poucos ele aprende a sobreviver naquela ilha. Ele fica ali isolado, ele fica de quarentena naquela ilha, ele fica em quarentena em terra estranha. O público original dessa carta que a gente acabou de ler, ele também estava isolado. Eles também estavam, em certa medida, em terra estranha. Se você for observar o versículo 1, lá do capítulo 1, a gente percebe que Tiago fala que ele escreve para os que estavam na dispersão. Essa galera não estava em uma ilha isolada com o Wilson, mas eles estavam também dispersos, provavelmente devido a uma perseguição religiosa, conforme Atos capítulo 8 nos ensina, e eles estavam longe de suas casas, eles não estavam vivendo os melhores momentos das suas respectivas vidas. Contudo, esse tempo disperso, esse tempo de dificuldade, esse tempo que não é comum e nem era aí algo que todos estavam acostumados a viver, não é uma desculpa para que eles vivam em uma inércia, eles vivam sem frutificar e sem aprender, crescer em maturidade cristã. E é por isso que Tiago, meio irmão de Jesus, se você acompanha aí as lives, você talvez traga à sua memória algo que eu comentei em uma live dessa passada, que lembrando que Tiago, ele é o irmão mais novo de Jesus, não diga aí que ele é o irmão mais velho, como alguns às vezes deslizam. E Tiago, ele é um cara que ele não acreditou em Cristo durante os seus 33 anos. Ele não acreditou em Jesus, no seu irmão, durante a sua vida e ministério. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre a partir do momento onde ele crê em Cristo, a partir da sua ressurreição em uma de suas aparições. Mas o pessoal, mesmo disperso, mesmo em outras cidades, não estando ali em Jerusalém, eles aprendem através de Tiago sobre sabedoria. O propósito central desta carta, que mais parece aí uma pregação ou duas pregações, um capítulo 1, o capítulo 2 sendo uma, capítulo 3, 4 e 5 sendo a outra, ele fala que a gente precisa entender que todo momento e toda circunstância que a gente viver, a gente precisa aprender, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa caminhar a passos largos, em muitos momentos, na maioria das vezes, para uma maturidade cristã, sim, independente da circunstância. E a gente precisa buscar essa sabedoria, segundo Tiago,
baseada em uma fé madura, uma fé no Criador e uma fé que é evidenciada através do nosso viver, através da nossa vida, através das nossas boas obras. E ele relata aí algumas facetas e alguns desdobramentos da sabedoria. Você conhece, Tiago é uma carta muito lida, ele fala sobre tentação, ele fala sobre provação, ele fala sobre fé, ele fala também sobre a tolice que é a acepção de pessoas, ele fala sobre uma fé sem obras como uma fé obsoleta, uma fé morta. Ele fala sobre o cuidado que nós devemos ter com a língua. Se você fez e está terminando hoje a primeira semana do nosso e-book devocional, você estudou um pouco sobre a língua como leme, a língua como algo muito importante que nós precisamos ter cuidado. Se você está viajando sobre essa devocional, vai no nosso Instagram, vai na nossa bio, lá tem um link onde você pode ter acesso a várias coisas muito legais, inclusive um e-book devocional que a gente lançou para todo o mês de maio. E chegando aqui no capítulo 4, Tiago fala sobre submissão. Isso mesmo, submissão. E especificamente dos versos 13 a 17, sobre submissão à vontade de Deus. Em toda a nossa vida, eu e você devemos viver perseverando na vontade de Deus. Mas o que significa a palavra perseverar? A palavra perseverar significa permanecer debaixo. E eu e você devemos permanecer debaixo da vontade de Deus, independente do que a gente esteja vivendo, independente de como a nossa vida esteja rolando, dias ruins ou dias bons. Mas não são poucas as vezes que os nossos planos não batem com os planos de Deus. Quando eu trabalhava na Palavra da Vida, eu conhecia um missionário que a gente chamava ele de Marcelão. Era um cara muito massa, tinha um trabalho com surfistas, também com escolas públicas, e ele certa vez disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, e talvez você já tenha até me escutado falar o que eu vou falar aqui agora. Ele certa vez disse o seguinte: quer contar uma piada para Deus? Conta teus planos para Ele. E mediante tudo isso que a gente já falou, o contexto da carta de Tiago, o contexto aí da minha e da tua vida, a gente vai trocar uma ideia nos próximos minutos sobre a agenda de Deus. A agenda de Deus, que é muito diferente, na maioria das vezes, da minha e da sua agenda. A programação de Deus nem sempre bate com a programação que eu e você desenvolvemos e sonhamos para a nossa vida. A gente vai ler novamente o verso 13 e 14, e se você não prestou atenção quando a gente leu no começo, eu queria te incentivar a prestar atenção agora, e o texto já começa: prestem atenção. Prestem atenção vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. Meu irmão, Tiago ele é muito didático. Tiago aí, há quem diga, e ao longo da história, até questionou se aqui de fato a gente tinha uma epístola. Se parece tanto com Provérbios, que às vezes a gente pensa que é uma literatura de sabedoria, uma literatura sapiencial. Como dito, tem gente que diz até que a gente aqui não é nem uma epístola. Tiago escreveu 2 pregações para que fossem lidas aí para todos aqueles que estavam dispersos. E Tiago já começa, dando uma voadora com 2 pés. Ele já começa alertando a gente e avisando que tem uma parada errada na nossa forma de gerir a nossa vida. Em outras palavras, ele fala: se liguem que vocês são falhos e limitados. Consequentemente, os planos que vocês fazem também são falhos e limitados. Lewis certa vez falou, lá no famoso livro Cristianismo Puro e Simples, onde ele afirma que o orgulho é a raiz de todos os nossos pecados. Satanás, ele foi orgulhoso e ele queria sentar no trono de Deus.
Adão e Eva foram orgulhosos e eles queriam ser como Deus. E adivinha? Eu e você aí que se acha a melhor pessoa do mundo, eu e você também somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos e uma das evidências desse orgulho que está enraizado no nosso coração, e é uma mazela, é um pecado que nós precisamos lutar contra, é que eu e você, repetidas vezes ao longo da história da nossa vida, nós fazemos planos e esquecemos que quem de fato tem o plano para a nossa vida, o plano perfeito, o grande plano, é Deus. E o orgulho, ele nos cega de uma forma, ele cega o ser humano de uma forma que ele fica aí sem conseguir enxergar a sua realidade, de uma forma tão grave, tão séria, que ele não vê a futilidade de muitos dos seus planos. Quantos de nós já passamos noites e noites fazendo planos, colocando metas, estratégias, e aquilo não deu certo, e depois que não deu certo, você percebeu que a melhor coisa era que não tivesse dado certo mesmo. Nós fazemos planos e falamos como se fosse, eu e você, nós fôssemos senhores da nossa própria vida, e como se Deus não existisse. Galera, a gente precisa entender que não vale de nada abrir a boca, dizer que é cristão, não vale de nada frequentar a igreja, sentar, esquentar o banco, às vezes até frequentar um GE, uma escola bíblica, colocar lá na sua bio do Instagram, cristão, protestante, reformado, salvo pela graça, se a gente fala com a boca, se a gente escreve, mas se a gente não evidencia com a nossa vida. Não vale de nada dizer que é cristão e viver como um ateu. Não vale de nada sair por aí com a camisa da Virá, ou até com a camisa aqui do Plano B, e se na sua vida, para onde você vai com aquela camisa, você não vive como cristão, você não pensa como cristão, você não planeja, você não coloca suas metas e programações debaixo da vontade de Deus. Se você ainda não percebeu, Tiago, como dito, ele não está falando para descrente, Tiago está falando para os crentes. E gente, não é qualquer tipo de crente feito a gente tem na nossa geração, era uma galera comprometida. Por que a gente sabe que era uma galera comprometida? Porque era uma galera que foi perseguida por conta do seu testemunho, era uma galera que estava dispersa por conta daquela perseguição de Atos 8, e eles, por conta da sua fidelidade e do seu testemunho, eles estavam em outras cidades, enfrentando dificuldade. Mas até eu e você, com tantos anos de igreja, com tanto tempo aprendendo da palavra, a gente acaba vacilando em muitos momentos, porque a nossa natureza, ela ainda é corrompida. Corpo perfeito só na glória, conforme Colossenses capítulo 3, verso 4. E como dito, durante a vida e ministério de Jesus aqui, Tiago não deu bola para Jesus. Tiago não tinha aí tido um relacionamento sério, olhado para Jesus, além de ser seu irmão, também como Senhor e Salvador da sua vida. Mas depois, quando Jesus ressuscita no terceiro dia, Jesus tem algumas aparições, você lembra disso no finalzinho dos evangelhos, lá no comecinho de Atos também, e Tiago ali é alcançado por Cristo, Tiago ali é salvo por Jesus, Tiago foi convertido por Jesus. E Tiago, mesmo tendo desprezado os anos anteriores de Cristo, Tiago, ele, depois deste encontro, ele teve uma vida radical, ele teve uma vida de entrega de verdade, tanto é que Eusébio e vários outros historiadores do primeiro e segundo século, falam que Tiago foi fiel até a morte. Tiago foi fortemente torturado, mas mesmo sendo torturado, ele não negou a Cristo Jesus, ele não negou aí a sua fé. E eu e você, assim como Tiago foi fiel, assim como nosso exemplo maior, Cristo Jesus, foi fiel e se entregou por nós,
a nossa vida também deve ser uma entrega constante. Nossa vida deve ser uma entrega até o dia da nossa morte. Eu e você precisamos entender que essa dicotomia entre sagrado e secular, na igreja eu vou agir de uma forma, no meu trabalho eu vou agir de outra, determinada área da minha vida eu vou consagrar a Deus, mas a área profissional, meus planos, minhas programações, minhas metas e estratégias, isso aqui é só responsabilidade humana. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma tolice do meu e do seu coração, consequência da natureza pecaminosa, da transgressão diária da lei de Deus, da minha parte e da sua parte. Eu e você precisamos entender que precisamos nos entregar por completo a Deus. E o processo apresentado aqui por Tiago é o mesmo para qualquer outro pecado. Nós precisamos reconhecer e confessar a nossa falha. Nós precisamos nos arrepender e confessar com a nossa boca que pecamos contra Deus, pecamos contra nossos irmãos e às vezes pecamos até contra nós mesmos. Nós devemos policiar o nosso coração. E Tiago, se você for observar, registra, entre aspas, uma conversa, um diálogo, que é uma variação das conversas que eu e você temos. Ele registra aqui algo que eu tenho certeza que você, conversando com a sua família, com seus amigos, você também, às vezes mudando um ou outro termo, você já proferiu isso. A gente planeja, nós fazemos 1000 planos, sem pelo menos orar uma vez, para saber se aquilo é o plano de Deus para a nossa vida. Um exemplo muito escancarado disso, é quando o crente quer namorar. Irmão, é um negócio muito engraçado, velho. A gente vê lá um menino e uma menina, tal, não sei o quê, então, aquele jeito de rolinho, tal, como a gente chama, e a gente pergunta, né, vocês estão namorando? E aí, está rolando alguma coisa? Aí a pergunta não, porque os cabas são crentes. Não, a gente está orando. Meu irmão, na maioria esmagadora das vezes, a oração não é para Deus simplesmente saber se Deus quer aquilo para a vida deles, não. A oração é o seguinte: Senhor, ela é bonita, rica e cheirosa, então abençoa esse relacionamento, porque se eu deixar passar é só daqui a 14 anos. Vou esperar mais do que qualquer pessoa na vida. Eu e você, embora com um exemplo até engraçado, vivemos isso na nossa vida. Ao invés de consagrar a Deus, saber se é da vontade de Deus, saber se aquilo está de conforme com o plano dele para a nossa vida, a gente já ora achando que a gente é Senhor da nossa vida. Senhor, eu resolvi isso, então abençoa, tá? Abençoa esse relacionamento, eu quero ter 2 filhos, quero casar daqui a 1 ano e... Me diga se isso não é uma verdade. Talvez você que está aí rindo com isso, você já viveu isso 2, 3 vezes da sua vida. Eu só não vou caboetar a galera que está aqui nessa transmissão, porque seria pecado e fofoca da minha parte. Mas tem uns 2 cabas rindo aqui com isso. Gente, eu e você precisamos entender que a gente precisa reconhecer quem de fato é o Senhor da nossa vida. E como Senhor da nossa vida, Ele também é soberano, e o plano dEle é muito melhor do que o nosso para a nossa vida, mesmo que a gente não venha a entender naquele momento. Quer ver outro exemplo? Quantos de nós, durante a faculdade, ali no 2º, 3º, 4º, enfim, 6º período, a gente já não planejou, por exemplo, daqui a 5 anos, eu vou ter um mestrado na minha área, eu vou ser um executivo de tal empresa, e eu vou ter aquele carro, que vai ser o carro topado daqui a 5 anos. Aí beleza, esse é o nosso plano, e isso, ao invés de ficar estudando para a prova, fica pensando aí, fazendo esses planos. Aí depois de 5 anos, você não tem um mestrado, você está trabalhando em uma área totalmente diferente daquilo que você estudou, e você que queria ter um carro, pede o carro emprestado do seu pai e da sua mãe. Quantas vezes eu e você gastamos noites e muito tempo planejando e sonhando, e às vezes a gente planeja, mas a gente esquece de entregar esses planos e perguntar ao Deus da nossa vida qual é a vontade dele para a nossa vida. Salomão em Eclesiastes menciona
várias vezes sobre a brevidade da vida, mas eu e você ignoramos o ensinamento de Salomão. Eu e você ignoramos o ensinamento de Cristo. Eu e você ignoramos o ensinamento das Escrituras Sagradas a respeito da nossa vida, a respeito do tempo, a respeito da vida. Salomão também, em Provérbios, nos transmite um conselho muito valioso. Provérbios 27:1, na NVI diz: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Gente, a primeira coisa, eu aqui não estou defendendo que nós não devemos ter planos. Eu aqui não estou dizendo para você viver que nem a galera de Tessalônica. Eu vou viver até só esperando a volta de Jesus. E Paulo também dá uma voadora na caixa dos peitos deles. Meu irmão, se você não quer trabalhar, também não coma. Nós devemos sim fazer planos. Nós devemos sim ter metas. Devemos programar a nossa vida. Mas a questão toda e o desafio que eu tenho para a minha vida e que você deve ter para a sua vida, porque esse é o desafio que o Evangelho, que esses versículos de Tiago nos transmitem, é que estes planos, eles devem estar aí em submissão à vontade de Deus. Nós devemos perseverar nos planos dele para a nossa vida. Às vezes a gente não entende porque determinado planejamento ou estratégia não deram certo, mas depois de um tempo a gente vai entender que foi melhor que aquilo não acontecesse. E os versos 15, 16 e 17 nos ensinam justamente sobre isso, sobre eu e você que devemos submeter os nossos planos a Deus. Acompanhe de novo a leitura. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Simon Kistemaker fala que o pecado de não se dirigir a Deus em oração é uma das ofensas mais comuns na vida cristã na nossa geração. E a gente precisa entender que nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Nós oramos para adaptar a nossa vontade à vontade de Deus, para que eu e você venhamos a entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. Quando eu era terceiro ano, eu coloquei 2 folhas de papel A4 assim na frente da minha cama, colado com a fita durex, na parede do meu quarto. E em uma dessas folhas tinha uma geralzona aí do que os meus pais pagavam de mensalidade do colégio, de cursinho, de transporte, de lanche, de almoço fora de casa. E tinha bem grande lá, com certeza um Arial 18, 24, qual era aí o total no ano que eles iriam gastar comigo. Para toda vez que a preguiça batesse, eu olhar para aquilo e já bater aquele peso na consciência. Mas no lado dessa folha, com o que os meus pais gastariam comigo no terceiro ano, tinha também outra folha com letras bem grandes, com o que tem escrito lá em Provérbios 21, versículo 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Eu tinha que estudar, eu tinha que me planejar, eu tinha que ter uma programação e a rotina para revisar aqueles assuntos que eram ensinados no cursinho, no colégio, mas eu não posso esquecer que a aprovação, que a vitória, que o êxito na minha vida, e você também tem que lembrar isso para a sua vida, em fins últimos, não vem só de nós, mas vem da permissão de Deus, abrindo portas ou fechando portas, para que a gente vá para aquele local, para que a gente estude naquela instituição, ou que a gente não estude. Isso aí vale para tudo na nossa vida. O que a gente não pode viver é como aquele estudante que é crente, que aí serve de Jesus, mas é que é relaxado. E aquele tipo de cara que, ao invés de estudar para a prova de química, né, fica assistindo e maratonando Netflix, enfim. Isso aconteceu muito comigo nas provas de química orgânica. Mas vamos lá. É aquele tipo de cara que a filosofia dele de fazer prova
é a seguinte filosofia, aí muito estudada, testada e aprovada: ser de quê? Ser de Cristo e de Deus. Mas a questão é que às vezes, né, o A, eu lembrava, né, quando a gente tinha esse negócio, o A é de amém, o B é de bênção e o E é de Espírito Santo. Aí, meu velho, foi por conta disso que veio um 0 em química orgânica, nunca mais vou me esquecer. Mas isso não vem ao caso aqui não. E não fique rindo não, que eu estou ligado que você já fez a mesma coisa, viu? Não fique rindo não. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Em outras palavras, se Deus quiser, não deve ser mais um dos jargões evangélicos que a gente fala, mas não vive. Mais importante do que falar, se Deus quiser, é viver, se Deus quiser. Eu passarei naquele vestibular, se Deus quiser, eu vou me casar, se Deus quiser, eu vou alcançar essa meta e vou cumprir aquela programação. Se Deus quiser, virou banal. Essa expressão já está gasta na nossa sociedade e para você é algo que simplesmente a sua avó fala. Mas se Deus quiser, é algo que deve evidenciar, ou deveria ser algo que deve evidenciar a maturidade cristã da minha parte e da sua parte. Quando a gente olha para Paulo se dirigindo à igreja de Roma, à igreja de Corinto, ele fala: se Deus quiser, visitarei vocês. Se Deus quiser, isso acontecerá ou não acontecerá. Eu e você precisamos não simplesmente falar se Deus quiser, mas viver se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou me casar. Se Deus quiser, eu vou ter aquele carro. Se Deus quiser, eu vou alcançar aquela meta. Provavelmente você rompeu o ano, você começou o ano com várias metas, com várias estratégias, com um planejamento massa para a sua vida. A gente já chegou em maio e talvez, por conta de vários fatores, inclusive esse período de isolamento e quarentena, 1/3 dos seus planos, metas e programações não saíram do papel. E às vezes Deus permite que isso aconteça, porque assim como dito na semana passada, para que a gente venha se chacoalhar, para que a gente venha entender quem de fato é o Deus da nossa vida, quem de fato é o Senhor soberano da nossa vida, quem de fato controla o meu e o seu viver. A gente precisa entender que para o personagem do náufrago, um avião teve que cair, ele teve que ficar isolado por alguns anos dentro de uma ilha, para entender que aquela forma de vida que ele estava vivendo não era das melhores. Às vezes, é preciso que eu e você precisamos ter um tempo de isolamento, uma pandemia mundial, para que a gente entenda que nós somos como neblina que logo passa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, bem cedinho, passar ali pela Serra das Russas. Você avista de longe, velho, você não consegue enxergar 1 metro na sua frente. Você está na metade da subida ainda, já não tem mais neblina nenhuma. Nós somos como neblina, nós somos passageiros, nós somos falhos, nós somos limitados. Deus nos fala e ensina isso. Consequentemente, os nossos planos também são limitados. E a gente precisa descansar na verdade, que a vontade dEle é boa, perfeita, mesmo que a gente não entenda, e agradável para a nossa vida. Pode não ser agradável agora, mas depois você vai perceber que foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Os nãos de Deus, às vezes, são muito melhores para mim e para a sua vida do que os sims. Às vezes a frustração do meu plano, do seu plano, da minha meta de vida, da sua meta de vida, no momento é a pior coisa do mundo, mas depois você vai entender que aquilo serviu para forjar o seu caráter, lhe levar à maturidade e te fazer uma pessoa melhor, um cristão melhor e com mais intimidade com Jesus. Nunca se esqueça que Deus escreve certo em vidas tortas. E as vidas tortas não são simplesmente do nosso vizinho, daquela pessoa do outro lado do mundo. As vidas tortas é a minha vida e é a sua vida. Eu e você precisamos descansar que o plano dele é perfeito.
plano dele não é bonzinho, não é um pouco melhor do que o meu e do que o seu plano. O plano dele é perfeito e é o melhor para o nosso viver. E de uma forma bem objetiva, eu queria te incentivar a fazer duas coisas, mediante também essa divisão aqui de Tiago. A primeira delas é reconhecer que você planeja de uma forma errada, reconhecer que você programa de uma forma errada, que as suas metas e estratégias, elas são estabelecidas simplesmente de acordo com a sua vontade e com o que você quer para a sua vida. Para com isso, reconheça, e depois de reconhecer, eu queria te incentivar a redefinir sua forma de pensar. Venha e tenha a proposta de redefinir a sua agenda, porque a agenda de Deus é bem melhor do que a nossa. A gente vai orar nesse momento, em primeiro lugar pedindo que Ele fale ao nosso coração e que a gente entenda da melhor forma possível que a agenda dele é bem melhor do que a nossa, e também para que Ele nos ajude a identificar todos os nossos planos, que são planos egoístas, que são planos orgulhosos, que não passa de mera presunção da nossa parte, de achar que a gente fará isso, fará aquilo, negociaremos, ganharemos dinheiro. Nós somos como neblina. O que a gente deve fazer é programar, é planejar, mas entender que se Deus mudar a ordem dos fatos, ou se Deus não permitir que aqueles fatos aconteçam, nós devemos se submeter, ser submissos à sua vontade e descansar que aquilo é o melhor para a nossa vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor permite que a gente esteja junto, comunicando do Evangelho, apesar de tudo isso que a gente tem vivido. Senhor, abrevia os dias, para que a gente possa estar junto novamente, para que a gente possa estar com a galera, dar aquele abraço, mas que a gente também viva relacionamentos intencionais, que de uma forma assertiva, nós venhamos a ajudar aqueles do nosso convívio a planejar da forma correta, a entender que a agenda de Deus é bem melhor do que a nossa agenda. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, amém. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora.
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Gente, passando aqui só para lembrar, amanhã às 19h30 a gente vai ter uma sala no Zoom para nossa EBD. A gente está fazendo nossa EBD AD, então você não pode perder. Também quero lembrar que a gente lançou um e-book, está na nossa bio do Instagram. É a devocional para todo o mês de maio. Então você também não tem desculpa nenhuma fazer, agora tempo tem. E também outro aviso é os nossos GEs. Aí a gente tem GE na terça, na quinta, na sexta e no sábado. Também disponíveis os horários no nosso Instagram ou você fala no direct para tirar qualquer dúvida. E no nosso último sábado desse mês, a gente vai ter o Plano B Talk. Então fica ligado nas nossas redes sociais e no YouTube também. Foi com amor que ele me achou, perdido em meu sofrer. Em sua cruz me carregou, de volta pra viver. Anjos celebram a redenção, os céus proclamam salvação. O amor encontrou-me. O sangue comprou-me. Sua graça, perto posso estar de Deus. Graça de quem é filho de Deus. Morreu na cruz sem merecer, por mim um pecador. Me garantiu, me fez vencer. Agora dele sou. A sua voz é a minha paz. Minha alegria é sempre mais. O amor encontrou-me. O sangue comprou-me. Sua graça, perto posso estar de Deus. Graça de quem é filho de Deus. Depois da graça tudo mudou. Vivo pro seu louvor, anunciar ao mundo eu vou as bênçãos do Senhor. Um dia é pouco para adorar, nunca tem hora nem lugar. O amor encontrou-me. O sangue comprou-me. Sua graça,
você está